Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui para estudar mais um pouco a Palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando as 9 marcas de uma igreja saudável e hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma marca, que é o Evangelho. O Evangelho é uma das marcas de uma igreja saudável. E para isso, eu queria compartilhar com você algumas questões. Então, o Evangelho, ele é a terceira marca de uma igreja saudável. Então, mas é importante a gente ter uma visão, uma ideia, assim, bem concisa, bem determinada do que é o Evangelho. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Se você tiver 1 minuto só para explicar o que é o Evangelho, como você explicaria? Em 1 minuto, explicar todo o Evangelho. E qual seria, então, o cerne, a essência do Evangelho para você? O que seria uma coisa que é essencial, que resume todo o Evangelho? Toda a Bíblia, você explicar em 1 minuto só. Ou talvez em 1 versículo só, ou 2. Mas a ideia seria você dar razão da sua fé. Você explicar em 1 minuto só o que significa o Evangelho. Essas são as perguntas que vão permear a nossa aula de hoje e nós vamos então dar uma resposta a isso. A ideia é compartilhar para que você tenha assim convicção de como compartilhar o Evangelho, explicar o que é o Evangelho, se alguém te perguntar. Isso é muito importante para a nossa própria fé, mas também é importante para a gente dar razão à nossa fé. Por que eu acredito no que eu acredito? Eu quero... Então, alguns problemas que nós temos quando nós não conseguimos explicar o Evangelho de maneira clara, de maneira direta, os problemas relacionados a isso, né? Então, nós temos aqui 4 problemas, né? O problema do esquecimento, o problema das heresias, o problema das meias-verdades, o problema da teologia da prosperidade. Esses problemas, eles estão envolvidos com uma explicação talvez vaga, talvez um pouco não muito precisa em relação ao Evangelho. Então, nós precisamos ter esse entendimento do Evangelho. Essa marca da igreja saudável é o Evangelho. Tudo gira em torno do Evangelho, mas se nós não compreendemos corretamente o que é o Evangelho, então nós vamos ter apenas um jogo de doutrinas, pensamentos humanos, mas não teremos uma igreja saudável. Então, o primeiro problema é o problema do esquecimento. Então, às vezes as pessoas se convertem há muito tempo, e estudam muitas doutrinas, leem muitos livros, frequentam escolas dominicais e a escola dominical ela vai mudando os temas, vai trazendo outros assuntos, outras necessidades contemporâneas e aí a verdade do Evangelho, a centralidade do Evangelho, a essência do Evangelho acaba caindo no esquecimento e a pessoa esquece o porquê que faz o que faz, né? Esquece tudo isso. Então, esse é um grande problema. Um outro problema são as heresias, né?
Então, as heresias são declarações que são contrárias à palavra de Deus, que são contrárias ao próprio Evangelho, mas que são usadas como Evangelho, ou em favor, ou a favor do Evangelho. Então, heresias é um caso sério. Então, é um outro problema também. As meias-verdades são outro problema, né? Então, talvez a pessoa entenda, olha, você precisa fazer isso ou fazer aquilo, você precisa cumprir a palavra de Deus, você tem que trabalhar na obra para que Deus se manifeste na sua vida, para que você seja salvo, você tem que participar da obra, você tem que dizimar, né? Você tem que cumprir a lei toda. Então, todas essas coisas são meias verdades. Talvez, às vezes, não são mentiras, mas não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho, né? Deus faz a sua parte, mas você tem que fazer a sua parte. Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha parte. Isso pode ser até verdade, mas não é o Evangelho. Então, nós precisamos entender certinho o que é o Evangelho para que essas coisas não nos atrapalhem a ser uma igreja saudável. Um problema muito sério da nossa época, e já não é tão da nossa época, porque isso já tem uns 40 anos, é o problema da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela tem trazido muito problema para o Evangelho. Ela tem misturado, ofuscado até o poder do Evangelho dentro da igreja por conta dessa teologia, dessas teorias de prosperidade. A pessoa, se você der, quanto mais você ganha. Deus vai agir na tua vida se você contribuir, se você ofertar, se você entregar o seu dízimo. Isso pode ser até verdade, mas isso não é o Evangelho. Tudo que você quiser, Deus vai te dar, desde que você dê também, né? Se você não tiver limites na sua doação, então Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar emprego, empresas, etc, etc, etc. Não sei, alguma verdade nisso pode até ter, mas isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Uma pessoa me contou que convidou uma amiga que estava com problemas no casamento, com muita coisa dando errado na sua vida, muita tristeza, angustiada. E então essa mulher, depois de muito tempo de oração e jejum, conseguiu levar a amiga à sua igreja. E essa amiga, que estava com muitos problemas na sua vida, era uma mulher bastante abastada financeiramente. E quando ela foi, o pregador só falou sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre que Deus faz na vida financeira da pessoa, na vida econômica da pessoa. E essa pessoa, quando terminou o culto, ela reclamou com a amiga. Ela falou, se é um problema que eu não tenho, é de dinheiro. Então, eu vim aqui hoje com esperança de encontrar esperança para a minha vida, mas eu não encontrei. Então, ela saiu com uma ideia frustrada e errada, talvez até com uma certa heresia em relação ao Evangelho. Então, nós precisamos saber o que é o Evangelho e conseguir, de maneira bem concisa, definir isso. O pastor José Humberto dizia uma frase muito interessante, está aí no final dessa apresentação. A religião é o homem em busca de Deus. O Evangelho é Deus em busca do homem. Isso não é exatamente a definição de Evangelho, mas é o projeto, né, o plano. As religiões planejam chegar até Deus. A gente lembra lá da história da Torre de Babel, o homem querendo chegar até Deus. Isso são as religiões, não é? A religião cria
mecanismos para chegar até Deus. Mas Deus desceu para buscar o homem perdido. Isso é o Evangelho. Isso está completamente ligado ao Evangelho. O plano de Deus é esse. Mas nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre a definição, então, de Evangelho. Bom, então o que é o Evangelho? Uma definição é que o Evangelho são as boas novas de que Jesus morreu na cruz como sacrifício vicário em favor dos pecadores e ressuscitou, estabelecendo um meio de sermos reconciliados com Deus. Essa é uma definição muito clara do Evangelho. São as boas novas de que Jesus morreu na cruz como sacrifício vigário, substituto. Ele nos substituiu. Ele substituiu qualquer sacrifício em favor dos pecadores. É um outro aspecto que o Evangelho tem. O Evangelho sem pecadores não serve para nada, porque o Evangelho é em favor dos pecadores. Jesus morreu para salvar pecadores. Jesus morreu para cobrir o pecado de homens e mulheres, de pecadores. Ele não morreu por nenhuma outra razão. Não foi para trazer nenhum benefício ao homem diretamente, a não ser limpar os seus pecados, purificar os seus pecados. E ressuscitou, estabelecendo um meio de sermos reconciliados com Deus. Não há outro meio de reconciliação com Deus a não ser pelo sacrifício de Jesus. João 14:6 fala que Jesus se tornou o único caminho que pode levar o ser humano novamente até Deus. Então, nós entendemos que isso é a essência do Evangelho. Se alguém te perguntar como explicar o Evangelho em 1 minuto, você pode responder para ele. São as boas novas de que Jesus morreu na cruz como sacrifício vicário em favor dos pecadores e ressuscitou, estabelecendo um meio pelo qual somos reconciliados com Deus. Isso é o Evangelho. Tudo bem. O Evangelho ele tem 4 componentes ou aspectos no campo pessoal. Então, no campo pessoal, então para mim e para você, nós podemos olhar o Evangelho de 4 aspectos ou componentes desse Evangelho. Ele contempla Deus, em primeiro lugar, depois o homem, Cristo e uma resposta. Então, sem esses 3 aspectos, no ponto de vista pessoal, na aplicação pessoal, não tem Evangelho. O Evangelho começa em Deus e ele envolve o homem. E sem Cristo não tem Evangelho. E ele exige do homem uma resposta. Muito bem. Tudo começa em Yahvé, o Deus da Bíblia. Nós sabemos que as pessoas falam em Deus o tempo todo. Muitas pessoas falam em Deus. Porém, o Deus da Bíblia é diferente de outros deuses. Aliás, não são deuses, como o próprio Deus afirma. Olha o que diz em Deuteronômio 4:39. A afirmação desse Deus Yahvé, que é o Deus da Bíblia. Olha o que diz Deuteronômio 4:39. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Nenhum outro há. O Deus da Bíblia é Deus nos céus e na terra. E nenhum outro há. Tudo começa em Deus. O plano é de Deus. O Evangelho é de Deus. Ele decidiu descer para buscar resgatar o homem pecador. Segundo componente do Evangelho é o homem. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança para ser seu amigo e seu representante na terra que Deus criou. Porém, esse homem se rebelou contra o seu Criador.
Gênesis 1, 26 fala que Deus criou o homem para ser o seu representante, mas no capítulo 3 de Gênesis nós conhecemos a história em que a serpente, Satanás, na serpente, leva o homem a se rebelar contra Deus. Então essa é a imagem de Deus, do homem perante Deus. Muito bem. Então o próximo componente, o aspecto do evangelho do ponto de vista pessoal, é Cristo. Sem Cristo não tem evangelho. Se alguém pregar para outra pessoa um evangelho que não envolve Yahvé, o Deus da Bíblia, o único Deus, conforme está em Deuteronômio 4:39, não envolve o homem como a criação, como criado para ser seu amigo e seu representante. E se não envolve Cristo, então não é evangelho. Então, Deus desceu na pessoa do seu Filho para nos resgatar da maldição do pecado, nos livrar da maldição do pecado. João 3,16, um versículo bastante conhecido, afirma isso, que Deus amou o mundo de tal maneira, nesse caso não é o mundo, mas pessoas, amou a mim, amou a você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor mesmo faz isso na pessoa do seu Filho, o Cristo, o Salvador. Bom, o quarto aspecto do Evangelho, ou componente do Evangelho, do ponto de vista pessoal, é uma resposta. O Evangelho sempre vai exigir do homem uma resposta. Se não tiver uma resposta, esse Evangelho é sem efeito. Ele não tem efeito, não surte efeito. Ele é uma teoria, ele é uma filosofia de vida, pode ser. Então ele exige do homem uma resposta. Olha só que interessante. Podemos ler Marcos 1:5, que diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:5 chama para uma resposta. O próprio Jesus pregando. E é interessante que a pregação de Jesus é muito parecida com a pregação de João Batista, que também no capítulo 1 de Marcos é citado isso. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ele chama uma resposta. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, sempre vai ter esses quatro componentes do ponto de vista pessoal. Deus, o homem, Cristo e uma resposta do homem. Olha só o que diz em Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Uma resposta. O que vamos fazer? Uma atitude do homem em resposta ao Evangelho. O 2:38 diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pecadores, o Cristo, o Messias envolvido, Deus envolvido e uma resposta do homem: arrependei-vos. Então, diante do Evangelho, dessa parte que nós vimos, qual será a tua resposta ao Evangelho? O Evangelho clama um arrependimento. Às vezes, nós colocamos a ênfase em não pecar, em obediência. Se ouve muito falar em obediência, né? Ser obediente, obediência, obediência. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores, então nós somos desobedientes. Talvez a ênfase seja colocado na coisa errada. O Evangelho não se trata dessa obediência de não pecar. Se trata na obediência do arrependimento. A resposta ao arrependimento, ao Evangelho. Isso é muito importante. Então, diante disso,
diante do Evangelho, o que o irmão precisa de arrependimento? Procedimento? Palavras? Eu conheço pessoas que são crentes em Jesus, mas no momento de ira solta palavras terríveis. Essas palavras estão alojadas no coração. Precisa de arrependimento. Irmãos que agridem outros irmãos com palavras e às vezes até fisicamente, isso precisa de arrependimento. Então o Evangelho precisa de uma resposta. Tem irmãos que têm uma conversa tão dura, não tem paciência de conversar com os irmãos, com o pai, com a mãe, com irmãos que têm menos entendimento do que ele sobre o mundo, sobre Deus, sobre a palavra, sobre a igreja, e perde a paciência com os irmãos. Tem pouca longanimidade. Talvez precise de arrependimento. E o Evangelho exige de nós uma resposta. Eu tenho áreas da minha vida que eu preciso de arrependimento, arrependimento íntimo, profundo. E Deus tem trabalhado nisso na minha vida e eu sou muito grato a Ele por isso. Qual será a tua resposta ao grito do Evangelho? Muito bem. O Evangelho também tem um aspecto de igreja. Nós aprendemos nas lições anteriores que a igreja não é um lugar, mas é um povo. A igreja é um povo. E a igreja como povo, como que ela se relaciona com o Evangelho? Esse Evangelho que nós acabamos de aprender, que envolve a morte, a boa notícia da morte vicária do Cristo em favor dos pecadores para uma reconciliação com Deus. Isso é o Evangelho. Então, esse Evangelho, como que ele se relaciona com a igreja? Isso é muito importante. Também em 4 aspectos. Nós podemos ver que são muito parecidos, semelhantes os aspectos do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista como povo. No Antigo Testamento tínhamos a história do povo de Deus representada por Israel. No Novo Testamento nós temos a história do povo de Deus, a igreja, esse povo que representa a presença de Deus na terra. Bom, tudo começa na criação, de novo com Deus. Ele é quem começa tudo. Deus criou o ser humano, criou todas as coisas. Ele criou o ser humano bom e perfeito e o constitui como seu representante na terra. Gênesis 1, 26 diz isso. Vamos ler aqui rapidamente. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então Deus cria o homem e coloca ele como seu representante na terra. A igreja representa a presença de Deus na terra. Bom, o segundo aspecto foi a queda, né? Como que a igreja se relaciona com esse evangelho. Com a criação, a queda, Satanás leva Adão e Eva, que representava toda a humanidade, a uma rebelião contra Deus. E toda a criação é feita escrava do pecado. Então, a queda da humanidade, representada por Adão e Eva, atingiu toda a criação. Então, Romanos 8, 20 a 23 fala disso, que a criação toda geme, porque foi afetada. João 8, 34, vamos ler João 8, 34, que fala dessa escravidão. Replicou-lhes Jesus: em verdade, vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então a queda leva o homem à escravidão, a humanidade à escravidão. Não somente o homem como indivíduo, mas a humanidade.
também é levada. E Romanos 8, de 20 a 23, diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. Toda a criação geme por conta da queda do homem lá no Éden. Então esse é o aspecto que envolve o evangelho em relação à igreja. Outro aspecto que envolve a igreja é a redenção. A redenção é a boa notícia que está no Filho de Deus. João 8:36 fala disso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a redenção proposta no sacrifício do Filho de Deus. E Romanos 8:23, que nós lemos agora há pouco, continuando. E não somente ela, a criação, mas também todos que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então o Senhor é a redenção que nós temos no Filho de Deus. Essa é a boa notícia. É interessante que lá no Êxodo, Deus estabeleceu a Páscoa no capítulo 12, dizendo que aquele que imolasse o cordeiro e passasse o sangue na vergadura da porta, então o anjo da morte ia saltar por cima daquela casa. Então haveria uma redenção, de certa forma, um vislumbre, né, daquilo que viria. É uma comparação, uma paráfrase da redenção que existe no Filho de Deus. Aquela não era definitiva, mas era uma amostra do que viria depois. No Filho de Deus nós temos a redenção definitiva. Então o Êxodo é uma boa comparação para a gente perceber Deus cumprindo seus propósitos. Deus despojou o faraó do Egito, redimiu seus filhos de lá. E Jesus também despojou o nosso faraó, né, que é o príncipe desse mundo, que está em Colossenses 2, de 13 a 15. Bom, o quarto aspecto, então, do relacionamento da igreja com o evangelho é a consumação. Tudo estará de fato consumado quando Cristo destruir a morte. 1 Coríntios 15, 26 fala isso, que tudo será consumado quando o último inimigo a ser derrotado, a morte. Quando acontecer isso, então, entra a consumação de fato. É interessante que Jesus fala, quando ele morreu na cruz, expirou, ele disse que tudo está consumado. Mas a redenção está consumada, o plano está consumado. O reino de Deus chegou, mas não de sua maneira plena, não totalmente. Mas haverá um dia que ele, então, literalmente, cabalmente, totalmente será consumado. Isso é um evento futuro. Então, o estudo da escatologia nos mostra isso, a consumação. Quando Jesus destruirá a morte, porque as pessoas ainda morrem, nos causam dor e sofrimento, mas haverá um dia que não haverá mais morte, como está escrito lá em 1 Coríntios 15. O mundo, Apocalipse capítulo 18, Deus fala, e Jesus falando, que vai destruir a Babilônia. A Babilônia representa o mundo caído, o mundo sem o Espírito Santo. O mundo que não foi redimido dentro dessa redenção que o Evangelho traz para a igreja. E o diabo também será destruído. Apocalipse capítulo 20 fala isso.
da destruição do diabo, que hoje ele é limitado, mas ele ainda faz muitas coisas ruins. Deus o outorgou poder para fazer isso. E Apocalipse 21:5 fala que o Rei dos Reis fará nova todas as coisas. Ele vai restaurar todas as coisas. Então são promessas que essa consumação traz para nós, com esse relacionamento da igreja com o Evangelho. Tudo está implícito, envolve a igreja. São promessas para a igreja. Coisas que virão na consumação do século. Bom, diante disso, então o que a igreja deve fazer? O que nós fazemos, então, com tudo isso que nós aprendemos do Evangelho? Bom, primeiro, a igreja tem que proteger o Evangelho. É função da igreja, é missão da igreja proteger o Evangelho. Conhecer esse Evangelho, saber explicar esse Evangelho, compartilhar esse Evangelho, mas também proteger esse Evangelho. Olha só o que diz em 1 Timóteo 3,15. Paulo falando a Timóteo, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. A igreja sustenta a verdade, guarda a verdade, protege a verdade. A coluna na casa, ela dá sustentação às paredes, à laje, ao telhado. É a função da coluna. Dá sustentação às vigas. Faz parte da estrutura da casa. O baluarte é aquela situação militar que protege, como se fosse um forte na beira da praia. Protege a chegada do inimigo. Então a igreja tem essa função de ser coluna, de sustentar o Evangelho e de guardar e proteger o Evangelho. Essa é a missão da igreja. A outra questão é que não existe outro Evangelho. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala que não existe dois Evangelhos, só um Evangelho. Vamos ler o que está escrito lá em Gálatas, de 6-9, capítulo 1. Está aí projetado na tela. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Gálatas 1, de 6-9. Então, a igreja tem que proteger esse evangelho e não deixar que ele seja misturado com qualquer outra doutrina, que seja bíblica ou que seja do mundo secular. Não pode. O evangelho não pode ser misturado a nada. Tem que ser protegido, guardado. O que a igreja precisa fazer? Uma outra missão da igreja, que nós como igreja temos que fazer, é promover o evangelho. Proteger o evangelho e promover o evangelho. Pregando arrependimento e perdão dos pecados. Isso é promoção do evangelho que a igreja tem que fazer. Nós estamos ainda na campanha de distribuição de panfletos com trechos da palavra de Deus. Nosso objetivo é entregar um panfleto com essa mensagem do evangelho a todos os lares de São José dos Campos. Estamos ainda muito longe de terminar essa missão, mas estamos nessa missão, cumprindo o papel da igreja de promover o evangelho. E diga-se de passagem, as pessoas estão recebendo muito bem a palavra. Ainda que a palavra seja contrário, apregoando o arrependimento. Marcos 1:4 diz, apareceu João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Esse evangelho tem que ser promovido na igreja, dentro da igreja e fora da igreja.
Nós fomos a um encontro de casais, e nesse encontro de casais, o pastor fez uma pesquisa anônima, perguntando se a pessoa tinha certeza que ela entraria no céu. Nós tivemos uma surpresa muito grande, porque a metade das pessoas que estavam lá naquele retiro, sendo que 90% das pessoas que estavam lá frequentavam igrejas, não tinha certeza se entraria no céu. Não entenderam a mensagem do Evangelho. Ou se esqueceram da mensagem do Evangelho, ou essa mensagem foi misturada com outra doutrina, se tornando uma heresia. Então, o Evangelho, a promoção do Evangelho dentro da própria igreja é muito importante. É uma tarefa singular que a igreja tem que zelar por isso. Então, esse assunto é muito relevante. Por isso é uma marca da igreja saudável, a terceira marca, não é? Promover o Evangelho pregando o Cristo crucificado. Olha o que diz Paulo lá em Coríntios, capítulo 1. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1, 23. Então a igreja tem que promover esse Evangelho para combater as heresias, para que tenham crentes sadios, para que ela seja uma igreja saudável. Pessoas que tenham certeza que vão morar no céu por causa desse arrependimento, do perdão de pecado que há no sacrifício vicário do nosso Salvador Jesus Cristo. O Evangelho são as boas novas de que Jesus morreu na cruz como sacrifício vicário em favor dos pecadores e ressuscitou, estabelecendo o meio de sermos reconciliados com Deus. Esse é o Evangelho. A essência do Evangelho é isso. Então, como explicar esse Evangelho em 1 minuto? São as boas novas de que Jesus morreu na cruz como sacrifício vicário, substituindo em favor dos pecadores e ressuscitou, estabelecendo o único meio de sermos reconciliados com Deus. Esse é o Evangelho. Qual a resposta que você, meu irmão, vai dar ao Evangelho? Lembra que nós estudamos que o Evangelho, no nível pessoal, exige do homem uma resposta. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista disse: arrependei-vos. Pedro disse: arrependei-vos. Qual a resposta que o irmão vai dar a esse grito do Evangelho? A última parte do Evangelho envolve Deus em primeiro lugar, o homem, Cristo e uma resposta. Eu espero que o irmão dê uma resposta ao Senhor por esse Evangelho. Caso o irmão esteja me vendo, me ouvindo, que não seja ainda batizado, e tome essa decisão de ser batizado, para que faça parte desse corpo e se torne, então, esse guardião que protege e promove o Evangelho aqui na Terra. Essa é a missão da igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cumprir nossa missão como pessoa, o Evangelho no nível pessoal e no nível de igreja, juntos como igreja. Um grande abraço, um bom domingo a todos e até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau!